Existe um planeta onde você não consegue respirar, onde a temperatura cai a menos 60 graus à noite, onde a atmosfera é tão fina que se você pular 10 metros de altura, levaria 5 segundos para cair de volta, onde tempestades de poeira cobrem continentes inteiros em questão de horas. Marte não é apenas uma lua distante, é o lugar onde um homem, menos um mesmo, que fez carro elétrico funcionar, um mesmo que manda foguete para o espaço, decidiu que vai construir uma cidade, não um acampamento de pesquisa, não uma base militar, uma cidade para 1 milhão de pessoas. E ele planejou tudo isso enquanto as pessoas riam, enquanto governos diziam que era impossível, enquanto físicos explicavam por que não funcionaria. Ele continuou planejando, continuou refinando, continuou calculando exatamente como você coloca 1 milhão de seres humanos em um planeta que está, literalmente, tentando matá-los. E aqui está o ponto que ninguém quer admitir. Ele provavelmente consegue. Não em 5 anos, não em 10, mas em 30 anos. Quando você está lendo isso retrógrado em um arquivo histórico, a possibilidade de que uma cidade real, funcional, com 1 milhão de pessoas em Marte, exista, é mais alta do que a maioria das pessoas calcula. Essa é a história de como você constrói cidade em um planeta alienígena. Não em teoria, em prática. Engenharia que é bizarra e impossível até ser inevitável. Quando você pensa em Marte, pensa em rochas vermelhas. Pensa em deserto. Pensa em vácuo. Mas Marte não é deserto vazio. Marte é engenheiro. É um problema estruturado que, se você entender corretamente, você consegue resolver, primeiro, a questão óbvia. Como você chega lá? Porque não é como voar de Nova York para Londres. É questão de distância que quebra intuição humana. Marte está em média a 225 milhões de quilômetros de terra. Demora 12 minutos para chegar lá, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Quando você envia um sinal para uma máquina em Marte e pede para virar 10 graus à esquerda, você não recebe resposta em 10 minutos. Recebe em 24 minutos, porque sinal vai, máquina processa, sinal volta. Você está basicamente operando máquinas que estão em conversa com atraso de meia hora. Apesar disso, Musk decidiu: vou enviar seres humanos conscientes, não máquinas. Seres humanos que precisam de ar, água, comida, proteção contra a radiação. Seres humanos que precisam de gravidade para não terem ossos descalcificados em meses. Marte tem 38% da gravidade de Terra, suficiente para evitar. Então você precisa de foguete. Não qualquer foguete. Foguete que consegue levantar peso suficiente para meses de viagem até Marte, com combustível suficiente para frear ao chegar, com escudo térmico apropriado para sobreviver reentrada em atmosfera marciana, que é diferente de Terra. Reentrada em Marte é paradoxo impossível. A atmosfera marciana é fina menos 600 vezes, menos densa que Terra, menos, mas suficientemente densa, que causa atrito e gera calor. Você não consegue usar paraquedas como em Terra, porque ar é muito fino. Não cria arrasto suficiente. Você precisa de retrofoguetes que queimam combustível para frear enquanto você cai. O foguete que Musk projetou, Starship, é colosso de engenharia. 120 metros de altura. Peso de 1.200 toneladas quando vazio. Capacidade de carga útil de 100 toneladas de payload para a superfície marciana após queimar combustível em reentrada. Reentrada ocorre a 8 km por segundo. Velocidade onde ar, em frente do foguete, aquece a 1.400 graus Celsius e você precisa de escudo que resiste isso sem degradar. Escudo térmico é feito de aço especial com rugosidade controlada.
que cria camada de plasma em volta do foguete. Plasma absorve calor, em vez de deixar transferir para a estrutura. Você consegue reentrada apenas porque plasma, no exterior, está a 2.000 graus, enquanto o interior permanece em centenas de graus. Física fundamental. Plasma é isolante melhor que qualquer material que você consegue construir. Então, qual é o plano de verdade? Como Bock, Bira, 50 pessoas viajando de 26 em 26 meses em uma cidade de 1 milhão? A resposta começa com ressíntese de combustível através de processo químico bem estabelecido. Marte tem água congelada no subsolo? Estimativas sugerem bilhões de toneladas. Marte tem atmosfera feita de 95% CO2. Você coloca painéis solares em Marte. Coleta energia do Sol, que em Marte é mais fraco porque Marte está 50% mais longe do Sol que Terra. Você recebe 43% da insolação. Usa eletricidade para fazer eletrólise da água congelada, quebrando H2O em hidrogênio gasoso e oxigênio. Depois, pega o hidrogênio gasoso, pega CO2 extraído diretamente da atmosfera marciana e faz síntese de Sabatier, reação química exotérmica que produz metano CH4 e água. Reação ocorre em temperatura de uns 50300 graus Celsius com catalisador de níquel. Metano é o combustível que Starship queima para propulsão. Você começou com água congelada do subsolo e CO2 da atmosfera livre. Você termina com combustível que é quimicamente idêntico ao que você usaria em terra menos metano puro para queimar em motor de foguete. De repente, cada Starship que chega em Marte não é veículo descartável de uma só viagem. É veículo reutilizável que você abastece no subsolo marciano. Relança para a órbita. Traz de volta à Terra. Mesmo foguete pode fazer 30 viagens antes de degradação estrutural. Obriga a aposentadoria. 30 viagens vezes 50 pessoas por viagem é 1.500 pessoas transferidas para Marte a cada ciclo orbital de 26 meses. A isso por 200 ciclos e você tem 1 milhão de pessoas. Faça isso por 40 ciclos e tem 60.000 pessoas. Suficiente para a cidade funcional com economia interna. Suficiente para economias de aglomeração, onde você começa a produzir comida localmente, gerar energia localmente, construir habitação localmente. Sua primeira cidade em Marte vai funcionar em dômios de pressão, estruturas de vidro especial, quartzo sintetizado com armação de aço reforçado, que cria um ambiente de uma atmosfera, enquanto do lado de fora é quase vácuo e gelo a menos 60 graus. Os dômios precisam aguentar diferencial de pressão equivalente a 10 metros de profundidade de água em um oceano, mas em direção oposta a menos, empurrando para fora para explodir. Estrutura. Você constrói com vidro de silicato, que é 6 vezes mais forte que vidro comum, de janela de terra. Você cria estrutura geodésica de aço de alta resistência que distribui estresse, de forma que falha estrutural em um ponto não colapsa todo o dômio. É como colmeia, onde célula falha, mas estrutura sobrevive. Bock instala redundância massiva de sistemas de vida, menos se compressor de ar falha. Segundo compressor ativa automaticamente. Se segundo falha, terceiro sistema entra. Se todo backup falha, dômio inteiro é selado e pessoas se movem para dômio adjacente. Porque falha significa morte. Significa não há bomba de resgate de 225 milhões de quilômetros de distância. Significa que pessoa presa em dômio, com falha de pressão catastrofal, sobrevive talvez 60-90 segundos antes que descompressão literal exploda pulmões internamente. Agora você tem dômio pressurizado onde 60.000 pessoas podem viver sem morrer em horas. Mas elas precisam de comida. Você não pode enviar alimento daqui por 26 meses.
Custos de transporte explodem. Você precisa produzir comida em Marte. Você traz sementes, você traz matéria orgânica da Terra menos pó de rocha marciana. Tem minério e minerais, mas não tem o material biológico que solo rico tem. Você mistura regolito marciano com matéria orgânica trazida. Você cria fazendas dentro dos dômios, sob luzes LED. Você cresce batata, milho, arroz, em ambiente controlado, cultivo de tecido animal. Você traz DNA de vaca, você cresce carne em bioreator, carne de laboratório, que os veganos em terra já comem. Em Marte torne-se necessidade de sobrevivência, porque você não consegue ter rebanho vivo em pressão de 600 pascals. Depois vem água. Marte tem água congelada. Você perfura poços. Você extrai gelo, que você já precisa para foguetes. Água é energia química que dura bilhões de anos em subsolo marciano. Você perfura fundo, às vezes, 1 quilômetro menos para chegar em depósitos que não foram expostos a ciclos de radiação que degradariam gelo próximo à superfície. Depois vem energia. Painel solar em Marte produz cerca de 50 watts por metro quadrado a uma aldeia, comparado a 1000 watts em Terra ao meio-dia, porque Marte está mais longe do Sol e a atmosfera é fina. Você instala quilômetros de painéis solares em direção que apanham o máximo de luz. Você armazena energia em bateria, não célula de carro de 100 kWh, mas fábrica de bateria que produz MWH de armazenamento. Você também poderia construir reator nuclear. Reator em Marte é mais fácil que em Terra porque você tem vácuo do lado de fora que age como refrigerador. Perfeito. Em vez de esfriador de água, você só irradia calor para espaço. Você consegue reator 50% mais eficiente apenas porque ambiente é mais fácil. Você sofre entre 100 e 300 vezes mais radiação que na Terra. Você constrói habitações com 2 metros de regolito em cima como escudo. Você vira rochas marcianas, menos basicamente os detritos, em proteção. Você passa tempo em superfície apenas quando necessário. Você se intoca debaixo de rocha. Você organiza a cidade embaixo de dômios de pressão, que tem cobertura de regolito. Você vira superfície marciana em sistema defensivo contra a radiação que ela mesma emite. Por que Musk consegue fazer isso quando o governo dos Estados Unidos, da América, da Europa, da Rússia, da China não conseguem? Porque governo precisa de orçamento anual, precisa de votação, precisa de justificativa política. Se presidente muda, prioridades mudam, fundos são redirecionados. Programa Apollo foi interrompido porque política mudou. China cancelou o programa quando recursos foram necessários em outro lugar. NASA tem expertise, mas não tem foguete reutilizável que reduz custo por fator de 100 vezes. Musk tem companhia privada que pode investir bilhões em desenvolvimento de tecnologia sem responder. A eleitor que quer resultado em 4 anos pode esperar 10 anos para a tecnologia materializar. Pode assumir risco que governo não consegue assumir. Pode falhar 20 vezes e continuar tentando enquanto governo falharia uma vez e programa seria cancelado por pressão política. Essa é a vantagem verdadeira. N, ou eje, NIO, é estrutura organizacional que permite risco de longo prazo. Então, qual é o horizonte? Qual é a data que você marca em calendário? E diz nessa data: Marte torna-se permanentemente habitado? 2030, S para presença permanente de 10.000 pessoas em dômios pressurizados. 2040, S para 100.000 pessoas com economia semi-autossuficiente. 2050, S para 1 milhão de pessoas com economia em paridade com terra. Datas que podem se mover para frente ou trás dependendo de quantos foguetes conseguem lançar, de quantos falham, de quantos problemas
não previstos surgem durante construção. Mas a direção está clara. A seta aponta para Marte, a primeira cidade humana fora da Terra. Não colônia de pesquisa temporária. Não experimento científico de 2 anos. Não base militar. Vai existir. Provavelmente, dentro de sua vida, se construída com tecnologia criada por Musk, manifestando visão que começou como piada de internet e virou plano técnico rigoroso de engenharia. Marte vai ter cidade. Não talvez. Vai. E quando chegar lá, quando você abrir jornal em 2050 e ver anúncio de que população marciana atingiu 500 mil pessoas permanentes, vai parecer óbvio. Vai parecer inevitável. Vai parecer como qualquer coisa que você vê em retrospectiva histórica que estava claro o tempo todo que ia acontecer. Porque o plano não é ficção científica disfarçada de realidade enganosa. É realidade pura, disfarçada de ficção científica, porque ficção é o único frame que humanos usam para processar futuro tão radical. E talvez seja isso que importa mais. Não que conseguimos chegar em Marte, mas que conseguimos imaginar chegar em Marte, construir nos detalhes, superar os obstáculos e realmente fazer isso. Porque a primeira cidade em Marte não é destino, é checkpoint. É prova de que a humanidade consegue deixar o planeta de origem, consegue criar economia em novo mundo, consegue resolver problemas quando todos dizem que é impossível, consegue fazer futuro que parecia ficção tornar-se em normalidade. Essa é a mudança que importa, não Marte, humanidade. Porque quando você finalmente consegue olhar para trás em 2070 e ver que existe cidade com 2 milhões de marcianos, pessoas nascidas em Marte, que nunca respiraram ar de terra, que construíram economia inteira longe do planeta azul, você entende que fronteira não é conceitual, é real, é construída, é respirável e é habitável. E economicamente viável porque engenheiros resolveram problemas que pareciam insolucionáveis. Porque Musk não esperou permissão, não esperou consenso. Construiu foguete que podia pousar verticalmente. E diziam que era ficção. Construiu visão de transporte interplanetário quando o mundo dizia que era loucura. E agora, enquanto você está lendo isso em 2026, menos primeira cidade em Marte, não é futuro distante. É inevitabilidade próxima. É 30 anos de construção incremental e determinada. É primeira realidade onde humanidade não está presa em um planeta. Primeira realidade onde temos backup. Primeira realidade onde o futuro humano não depende de Terra sobrevivendo intacta. Porque Marte existe e Marte tem água. E Marte pode ter cidade e nós, seres humanos ainda conectados por um planeta, menos conseguimos finalmente fazer isso.